Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Hoje vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, como que alguns dos discípulos de Jesus não aceitaram da forma que Jesus se revelou lá na sinagoga de Cafarnaum, que a carne deles seria a verdadeira comida e o sangue a verdadeira bebida. E quem não comesse de sua carne e bebesse do seu sangue, não teria vida eterna. Na verdade, é muito estranho aos olhos e ouvidos humanos ver e escutar umas coisas dessas, que seria como matar um homem comparado a um animal e fazer um assado da sua carne e depois comer. Mas quando Jesus fala que o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada, podemos entender que só através do Espírito Santo que vamos compreender que Jesus estava falando da Eucaristia. É como no início de tudo, no surgimento da igreja, quando lá em Mateus 6,18 Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde Jesus também fez a promessa de proteger a todos que nesta igreja com ele for fiel. Quando eu digo ser fiel, estou dizendo fiel ao Deus que deixou através de Jesus, que não está só nas quatro paredes, mas o que vai nos levar para o céu. E tudo que é matéria não servirá de nada. Por isto que nesta semana a liturgia vem nos chamando a atenção a todo tempo, para que nos voltassem o nosso olhar para a Eucaristia, e que não tem outro caminho que pode nos alimentar de verdade, que não seja pelo corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas como católicos que somos, devemos buscar a conhecer melhor o que a Igreja Católica nos ensina pela Bíblia e seus documentos, o que de verdade é a nossa doutrina, a doutrina da nossa Igreja, para que amanhã não venha outra denominação que se dizem religiosas e faça a sua cabeça de forma errada e te leva ao caminho segundo o que o homem acha, não o que Cristo deixou pela ação do Espírito Santo.
para melhor ficar claro, Jesus é a cabeça e nós o corpo. Não se podem criar vários corpos para uma só cabeça. E quando se fala da Eucaristia, estamos falando de católicos que devem ser radicais, porque com este projeto de Deus não se brinca e deve ser respeitado à risca. Sem falar que é um pecado grave quem nega a Eucaristia por causa do pecado por outra religião, ou mais ainda, quem se dizia ser católico e depois muda para outra religião. Sabemos que não é fácil seguir, mas é preciso buscar por todos os dias uma vida de oração mais íntima com o Espírito Santo, para que sempre nos seja revelado os terrenos onde devemos pisar por todos os dias, até que, com a graça de Deus, cheguemos ao céu. Caros irmãos e irmãs, é uma missão esta vida que Deus nos deu. Não desperdice a cada dia de sua vida, mas sempre busque viver reconciliado com Deus, sempre fugindo do pecado, para que a sua vida seja a graça para os que precisam se converter. Que hoje possamos colocar diante do Senhor a graça dele dentro de nós. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração, para que possamos encontrar o verdadeiro alimento a cada domingo que se passa, onde é obrigatório todo católico comungar a cada domingo. Aquele que não tenha nenhum impedimento, enfermidades, né? Mas hoje temos ministros que vão levar até suas casas. Sejamos fiéis à Eucaristia e que quando alguém falar mal, que não briguemos, que não vamos para uma discussão, mas que saibamos responder de forma cristã, de forma divina, para que os que difamam se calem e se afaste de nós, ou se converta. Lembro de uma história de uma amiga nossa, onde ela fala a história do seu pai, que era um homem que coordenava setores na Igreja Católica. Mas que um dia chegou uma certa denominação religiosa, fora do catolicismo, e convenceu ele a ir à sua igreja. E a cada semana, os encontros na sua casa, com esses irmãos da igreja, que se diziam, onde eles faziam biscoitos, banquetes. E um certo dia esse homem adoece e fica acamado. Um homem que tinha deixado a Eucaristia para viver somente de palavras. E esse povo que estava sempre na sua casa, sumiu, desapareceu. E aí foram mais de 7 anos acamado. E um dia ele pede à sua filha que fosse comprar um terço e que chamasse o padre que ele queria confessar. E assim foi feito. Aquele homem
entendeu que o verdadeiro alimento do cristão está na Eucaristia, está também no sacramento da confissão, onde liberou a ele a receber de novo Jesus na hóstia consagrada e a voltar a rezar o rosário. Então, assim, são tantos exemplos que nós vemos de homens que se dizem que se converteram, viviam uma vida errada, se converteram porque aquela igreja aceitou da forma que ele vivia, que ele não vive mais bem. Mas não foi isso que Jesus ensinou na sua passagem aqui. Que nós estudamos durante esta semana, a palavra falando. Mas como dizia um padre, que ele reza todos os dias para que, nem que seja no último suspiro da morte, que esses que se dizem serem convertidos se convertam de verdade e aceitem a Eucaristia. Podemos dizer que não são as mensagens extraídas das nossas bocas que vão convencer a Deus. É fácil demais pegar a Bíblia, ler e meditá-la e falar no meio do povo de frases bonitas, agradáveis. Mas de que adianta frases, palavras boas, bonitas, mas se negamos a Eucaristia como nosso alimento? É a mesma coisa de pegar uma nota falsa e enganar um bobo porque não conhece dinheiro. E ali convencer que aquilo tem valor, mas por trás aquilo ali é uma nota falsa. E assim são muitos por aí, que sim, são revestidos de uma beleza, mas por dentro está vago porque não tem a Eucaristia como seu alimento. Então hoje que nós possamos colocar as nossas intenções, nós católicos, por essas pessoas, principalmente por aqueles também que estão na vida aí, através dos vícios, entregue ao mundo, que se vier a converter e falar que se converteu, que se converta pela Eucaristia. Porque é o único alimento que vai nos dar a salvação eterna. Também hoje rezamos pelo nosso Santo Padre, o Papa, nosso Papa Emérito, todos os bispos do mundo inteiro, em especial o nosso bispo da nossa diocese, a todos os padres, em especial o pároco da nossa paróquia, as vocações sacerdotais e religiosas, por todos os leigos que levam a palavra de Deus. E que você possa continuar divulgando esse trabalho. Não é um trabalho que venha atrair inimigos, que venha causar inimigos com tudo aquilo que é profetizado. É um trabalho que venha atrair pessoas para Deus, almas para Deus. Aqueles que não sabem de nada, que estão no mundo entregue às drogas, à prostituição, a tantas coisas. Por esses que estão agora acamados, hospitalizados por causa do vírus. E por aqueles que se dizem cristãos. E que arrasta multidões, falando de Deus, mas que ainda está cru as suas palavras porque não aceitaram a Eucaristia. Muitos dizem que aceitou Jesus na sua vida. Como aceitar Jesus se não comunga, se não recebe a Eucaristia? Aceitar Jesus é estar apto para comungar Jesus na Eucaristia.
Então que peçamos a Deus perdão por esses ignorantes e desejemos que eles se convertam de verdade. E todos aqueles que também vivem da bebida, das drogas, da prostituição, do adultério, tantas outras coisas ruins, pornografias, para que eles se convertam de verdade e usufrua da Eucaristia. Meu amado irmão, minha amada irmã, a oração verdadeira está no centro da igreja, que é a Eucaristia. Uma oração sem Eucaristia, ela é vazia. Como dizia lá atrás, se um ladrão, bandido que roubou está preso, se seu filho está doente, e se ele reza pedindo a Deus a cura do seu filho, Deus vai ouvir pelo filho. E muitos que estão aí liderando determinadas denominações, às vezes pessoas que não têm conhecimento nenhum, estão ali louvando, bendizendo, glorificando a vida. Muitas graças podem acontecer. Mas o débito daquele que prega, que fala de Deus, sem assumir a Eucaristia, está com Deus. Então, para todos esses que têm débitos com o Senhor, peçamos a Deus a sua conversão. Que Ele possa ler de verdade e pedir a ajuda ao Espírito Santo para ler de verdade as Sagradas Escrituras e entender melhor. E mais uma vez, não são palavras bonitas, frases bonitas, poemas maravilhosos que vão resgatar almas para Deus. Porque a chave do céu está na Eucaristia, e a Eucaristia é Jesus. E reconhecer Jesus, receber Jesus, só quem fez a primeira comunhão, o sacramento da primeira comunhão. Nenhum outro será capaz de falar que recebeu Jesus se não passar pela mão do padre, dos ministros, do bispo, do papa. Esse sim pode ser que encontrou Jesus. Amém? Divulgue o nosso trabalho. Estamos rezando por você também, pela sua família. Fiquem todos com Deus. Um excelente e abençoado final de semana, dia de Maria. Hoje, dia que celebramos o dia de Nossa Senhora. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou para nos deixar a Eucaristia, o alimento verdadeiro e a chave do céu, a salvação verdadeira das almas. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. Bom dia! Porque procuras entre os mortos quem vive está, e sobre os principados triunfou. Sim, nosso Deus está vivo, O Rei da Glória